Em algum momento você já se questionou sobre como surgiu o universo, os planetas, tudo que existe? Eu tenho certeza que sim, porque essa é uma característica que nos diferencia dos animais, por exemplo, essa capacidade de questionar as nossas origens. Todos os povos, culturas, civilizações sempre tiveram esses questionamentos, e para dar algum tipo de resposta a essas dúvidas é que foram criados os mitos de criação. Cada povo tem o seu e muitas vezes eles têm alguma coisa em comum, como por exemplo, o que havia antes de tudo ser criado. Muitas vezes é o caos, a escuridão. E é sobre esse assunto que eu vou falar hoje, sobre os mitos de criação ou mitos cosmogônicos. E para falar sobre esse assunto, eu me inspirei no livro A Dança do Universo, dos mitos de criação ao Big Bang, do Marcelo Gleiser. É um livro de 1997. Esse livro, ele aborda esse assunto da criação, mas não do ponto de vista mitológico, e sim do ponto de vista científico. Mas ele começa abordando justamente esses mitos ancestrais que vêm da mitologia. E ele faz uma distinção entre os tipos de mitos de criação, aqueles com criação e sem criação. Os mitos com criação são aqueles onde teve um ponto de partida, um momento em que tudo foi criado, aquele momento do Big Bang, por exemplo. Ou então, no mito judaico-cristão, né, o momento da criação, do Gênesis, onde é o momento em que Deus criou tudo. E um outro tipo é o mito sem criação, onde o universo nunca teve um início, ele sempre existiu indefinidamente e sempre vai existir infinitamente, no futuro e no passado. Então esse universo seria linear. E uma outra versão desse universo sem criação seria aquele cíclico, onde o universo ele é criado e destruído seguidas vezes. Como, por exemplo, na mitologia hinduísta, onde existe o deus Shiva. Inclusive o deus Shiva ele está representado aqui na contracapa e ele representa, essa dança de Shiva representa justamente esse movimento de criação e destruição do universo inúmeras vezes. Aqui na capa ele ilustra com a pintura Noite Estrelada do Van Gogh, onde dá justamente essa sensação de movimento, de dança. Então essa vai ser uma coisa também muito presente em todos os mitos, a questão do movimento, que muitas vezes, para ficar de uma forma mais alegórica, mais simbólica, é representado como uma dança. Mas toda essa movimentação de energia, então é que seria representado por essa dança. E esses mitos de criação provenientes da mitologia, eles surgiram lá dos tempos ancestrais, daqueles povos primitivos, do Paleolítico. Então era um momento em que eles atribuíam aos fenômenos da natureza esse aspecto divino. E eram fenômenos assim bastante brutais, tá? Eram tempestades fortíssimas, eram temperaturas, né, muito altas ou muito baixas. Então era tudo muito intenso, muito rude. Então, todas as vezes que esses deuses se manifestam, eles sempre são muito fortes, com muita brutalidade, tá? Essa brutalidade, ela tá sempre presente nesse início dos tempos. Como eu disse, todos os povos tiveram ou têm os seus próprios mitos de criação, mas aqueles que mais influenciaram e influenciam ainda hoje o Ocidente são os mitos greco-romanos. Principalmente a mitologia grega, né? Depois os romanos eles acabaram incorporando os mitos gregos com algumas modificações, mas é mais ou menos a mesma coisa. Então a gente faz essa união aí entre os mitos greco-romanos. E também o mito judaico-cristão, né? Da criação do Gênesis, onde Deus criou o mundo em 7 dias. Então esse também é um mito que influencia muito o Ocidente. Não geograficamente, tá? Porque
nas Américas, né? Os povos originários também tiveram os seus próprios mitos de criação. Aqui, os povos Inca, Maia, mas a gente, hoje em dia, é mais influenciado, assim, aquele mito que prevaleceu foi justamente o dos gregos e hoje o judaico-cristão. Para estudar sobre os mitos, eu tenho utilizado um livro de um escritor britânico, o Robert Graves, que fez uma espécie de compilação, porque esses mitos, de onde eles vêm, tá? Como que eles chegaram até nós? Através dos poemas épicos e dos poetas e escritores da Grécia Antiga. Então foi ali Homero, com a Ilíada e a Odisseia, Virgílio, né, já em Roma, com a Eneida, Hesíodo, Apolônio de Rhodes, outro escritor, o Pausânidas. Então todos eles deixaram ali uma literatura através desses poemas, onde esses mitos aparecem. Então, o Robert Graves fez essa compilação, organizou, tá, esses mitos e as suas diversas versões também em um box com 2 volumes. Então, eu tenho utilizado essa fonte para estudar e trazer informações sobre os mitos. Sempre que a gente vai falar sobre mitologia grega, a gente já precisa estar preparado para algumas coisas com as quais a gente não está muito acostumado. Por exemplo, o casamento, tá, a união entre pessoas da mesma família. Outra coisa, muitas vezes o Deus se transforma em um animal, tá, para seduzir alguma mortal ou alguma outra deusa. Coisas assim que, para a nossa régua moral, nosso padrão de hoje, parece assim uma coisa absurda, uma coisa até chocante. Mas como a gente está falando de aspectos da natureza, não são pessoas, não são seres como os humanos, né? São energias da natureza. Então é muito comum que tenha os casos, né, do pai que engole os filhos, como o caso de Cronos, casos onde a mãe se casa com o filho e os irmãos se casam entre si, mas é porque não são pessoas, são energias, manifestações da natureza, às quais eles atribuem uma divindade. E também, assim, tudo é considerado uma divindade. Os ventos, a noite, a luz, o oceano, os rios. Um rio é uma divindade. Então, são coisas realmente da natureza. Então, a gente tem que ficar preparado para não se chocar com essas histórias, tá? Que a gente vai ouvir. Por exemplo, os ventos. Os 4 ventos são considerados divindades também. Nós temos o Bóreas, que é o vento norte, o Noto, que é o vento sul, o Euro, que é o vento leste, e o Zéfiro, que é o vento oeste. Então esses ventos também estão sempre presentes aí na mitologia. Dentro dos mitos de criação gregos, nós temos várias versões, sendo que a que prevalece mais é aquela onde a Mãe Terra, né, a Gaia, teria criado tudo que existe a partir do caos, sempre o caos, e depois criou o seu filho Urano e acabou sendo sua esposa, e com ele teve então a primeira geração dos titãs. Veio Cronos, né, e todos os titãs. Não vou entrar nesse detalhe ainda, esse vai ser um outro momento. E depois os titãs então geraram a primeira geração dos deuses, né, os deuses olímpicos. Então essa versão dos olimpianos é a mais conhecida e é a que prevalece realmente. Mas existiram outras versões que eram cultuadas ali em alguns lugares, tá? Mais afastados ou mais antigas. Então elas têm menor relevância, mas existem também essas outras versões. Tem um filme que eu gostei muito chamado Mãe, do diretor Darren Aronofsky, o mesmo de A Baleia, que é mais recente. Esse filme é de 2017.
é bastante polêmico, né? Que os filmes deles são sempre assim bastante perturbadores, aquele terror psicológico, né? E esse não é diferente. E ele faz um cruzamento aí, um crossover, justamente desse mito de criação da deusa Gaia com o mito judaico-cristão, principalmente do Velho Testamento, onde a atriz principal ali, a Jennifer Lawrence, faz o papel da deusa Gaia. Isso não tá claro, tá? Você tem que buscar referências para conseguir fazer essas conciliações, tá? Mas é muito nítido. E ali ele faz também uma crítica sobre o Deus do Velho Testamento, que é seu parceiro, o parceiro de Gaia. Então uma coisa assim, bem com uma licença poética gigante, tá? Mas que eu achei interessante. Muita gente não gosta do filme justamente por essa crítica que ele faz, mas eu achei interessante a forma como ele abordou o assunto. Logicamente que para mim, que sou católica, vale o mito de criação judaico-cristão, mesmo eu sabendo, eu tendo essa consciência de que tudo aquilo é colocado de uma forma simbólica, alegórica, mesmo que em algum momento a ciência e a religião possam se encontrar em algum momento, como por exemplo na partícula de Deus, a descoberta da partícula de Deus ou o bóson de Higgs. Então eu acho que é questão de tempo para que as explicações sejam dadas, mas sem invalidar toda aquela cultura que vem então da religião ou da ancestralidade. Bom, então quais são as outras versões desses mitos de criação que vieram da Grécia Antiga? Por incrível que pareça, as primeiras versões, elas não eram patriarcais, e sim matriarcais ou matrilineares. Elas vinham dessa deusa mãe, sempre era uma figura feminina. Eles nem sequer atribuíam a concepção, né, a mulher engravidar, ao contato com o homem. Eles achavam que vinha do vento, ou de uma picada de inseto, ou comer alguma coisa, um tipo de semente. Eles não tinham essa noção de que a concepção partia do encontro entre o homem e a mulher, não. E então o vento tinha um papel assim muito importante, como por exemplo nesse primeiro mito, que é o mito Pelasgo, onde sempre não havia nada no início, caos, né? Sempre caos, até que apareceu um ser que era a Eurímone. Essa Eurímone foi então o primeiro ser primordial. Essa é uma distinção também que a gente precisa fazer. Esses primeiros seres que foram surgindo espontaneamente são seres primordiais. Depois é que eles vão gerar os titãs, que depois vão gerar os deuses olímpicos, tá? Então tem essa sequência. Então a Eurímone seria ali um ser primordial que surgiu do caos, da escuridão, e ela separou então as águas da terra. E sobre as águas ela dançava, sempre essa dança, né, que é esse movimento, essa energia, e com essa dança intensa, ela acabou provocando um vento muito forte, que seria o vento norte, então, Bóreas. E esse vento ali em torno dela, essa dança, esse vento foi se transformando numa serpente, que é a serpente Órfion. E essa união dessa serpente, então, com a deusa Eurínome, ela teve ali uma gravidez, né, da qual surgiu um ovo, que seria o ovo primordial, do qual surgiu... detalhe, ela chocou esse ovo durante um tempo, mas depois o Órfion também se enrolou, né, como serpente sobre esse ovo e também... chocou esse ovo por mais um tempo também. E desse ovo, então, é que teria saído, desse ovo primordial, é que teria surgido todas as coisas que existem no universo. Então, e
ela, a Eurínome, que seria então a deusa principal. Porém, e uma outra coisa também que a gente vai ver sempre em mitos de criação é a luta pelo poder. Sempre alguém ou alguma entidade ou alguma outra geração vai querer tomar o poder de quem está, né, mudar o que eles chamam de nova ordem mundial, tá? Vai ter aquela modificação da ordem. E o Órfeon, ele entendia como se ele fosse o responsável pela criação do universo e não ela, e quis tomar o poder para si. A Eurínome, então, pisou na cabeça da serpente, tá? Essa também é uma figura mítica muito conhecida, né? E quando ela pisou nessa cabeça, os dentes do Órfeon caíram sobre a terra e formaram, então, os primeiros humanos, que seriam os pelasgos. Então, por isso que é o mito Pelasgo. E ele foi, então, exilado nas cavernas. E esse mito Pelasgo, então, o Pelasgo seria o primeiro homem e os deuses ali, essas entidades, ensinaram a arar a terra, fazer vestimentas, tá, de couro, fazer tecelagem. Então, todos aqueles conhecimentos primordiais teriam sido passados ali por essas entidades para o primeiro homem e os primeiros povos, que são os povos pelasgos, segundo esse mito de criação especificamente. Os outros mitos de criação são muito parecidos com esse, tá? Com apenas algumas variações, como por exemplo o mito homérico, que traz então uma história muito semelhante, só que seria então a deusa Tétis e o deus Oceano, os primeiros seres primordiais. O oceano não é o oceano-mar, tá? O oceano é um deus e ele era como se fosse um rio que circundava todo o planeta. E o planeta era ali meio que plano, tá? Na verdade era em formato de concha ou escudo. E existia então esse rio que circundava o círculo da Terra, que era então o oceano. E então o mito homérico parte desses dois seres primordiais. Já o mito órfico, que é um mito mais tardio, ele vai trazer a noite, que também é uma entidade, Nix, tá? Nix é uma entidade muito respeitada, inclusive por Zeus. Nesse mito órfico, ele traz a noite, também ali com o vento, ela teria então dado origem a Eros. Um ovo, né? Desse ovo saiu Eros. Essa energia de Eros, né, que é o Cupido, ela também é muito forte, tá? Outra coisa assim muito presente nos mitos de criação é a energia sexual, essa energia sensual. Essa energia é a que promove o encontro entre essas entidades primordiais para que haja a concepção e a geração de novos seres. Então, ela está presente a todo momento também. É uma energia muito forte e que está presente desde o início, tá? E todos esses seres, nenhum deles, como eu disse, eles são manifestações da natureza e nenhum deles é assim, bonzinho ou delicado, ou uma coisa assim, lúdica. Não, são seres brutais, seres fortes. Então essa energia sexual também ela é muito intensa. A Mãe Terra, ela não é aquela mãe que a gente sempre vê nas imagens, né, com flores no cabelo. Não, nada disso. É aquela energia da Terra assim, bruta mesmo, vulcões e tsunamis e tempestades e um mar revolto. É aquilo, é tempestades assim muito fortes, né? Raios, trovões. Então é aquele tipo de natureza, é aquele tipo de Deus, é aquele tipo de energia que representam aí esses mitos de criação mais ancestrais. E finalmente, então, o mito que é conhecido, que é o olímpico, né? Esse mito, então, é o que como eu comentei, da Gaia, tá? Ela seria o primeiro ser que surgiu. A Gaia tem, então, o seu filho Urano, com quem vai se casar também e dar origem aos titãs, a geração de 12 titãs.
E sempre essa disputa, como eles já sabem, né, tá, através de profecias e tudo mais, que alguém vai tentar tirar o poder, principalmente ali do patriarca, né? Então, aqui já houve uma transição dos mitos matriarcais para o mito patriarcal, tá? Aqui já é passado o cetro para Urano. Então, Urano vai ser o grande líder, tá? O grande ser ali primordial. E deles, então, vão surgir os titãs. Esse mito, especificamente, é muito complexo, então eu pretendo falar sobre ele em outro vídeo. Mas, por enquanto, então, foi essa abordagem geral sobre mitos de criação, que são, quais as fontes, né? Muitos deles têm a sua versão ali babilônica, egípcia, tá? Que são mais ou menos os mesmos seres, com outros nomes e pequenas modificações na versão, tá? E até mesmo hebraico, tá? Então esses mitos, eles permeiam aí, povoam o imaginário tanto do homem ancestral e chegaram até os dias de hoje, né? Hoje em dia eles são muito utilizados na psicanálise, né, como arquétipos, mas eles têm uma grande influência ainda hoje na nossa cultura. Por isso é muito importante saber sobre eles. Por enquanto eu fico por aqui. Se gostaram, deixem o like e até o próximo vídeo.